Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o descritor de número 19, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa. Veja todos os. Aqui nós vamos perceber que a narração ela é composta por elementos que caracterizam esse tipo textual. Nós temos a narração, que é um tipo textual, nós temos a descrição, que é um tipo textual, nós temos a dissertação, que é um tipo textual, e nós temos o texto injuntivo, né, que é os textos normativos ou aqueles textos que nos ensinam a como usar algum eletrodoméstico, né, que são os textos de manuais. Os textos de manual de funcionamento, de como construir alguma coisa. Então nós temos esses 4 tipos de texto que se desdobram, né, em gêneros, e o gênero narrativo, o tipo narrativo, ele vai se desdobrar em vários gêneros narrativos, né? A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Então, um conceito básico de narração é isso, é que é arranjar os fatos, uma sequência de fatos. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, o tempo, o espaço, o conflito. Seus elementos são o narrador, que geralmente é um narrador. Ele tem 3 tipos de narrador. Você tem o narrador personagem, que é aquele que participa dos fatos. Você tem o narrador onisciente, né, que é aquele que sabe de todas as coisas, até dos pensamentos e o narrador observador, aquele que apenas observa, mas que narra. Então você tem esses 3 tipos de narrador. Você tem o enredo, você tem as personagens, que pode ser o protagonista ou o antagonista, ou os figurantes, né, os coadjuvantes, o espaço, que pode ser físico ou não, ou imaginário, e você tem o tempo, que pode ser linear, que é quando conta a história de uma determinada data e faz progressão, né? Faz a progressão das datas. Ou não, quando é o tempo não linear, que é cheio de insights, de lembranças, de volta a fatos anteriores no passado. Então você tem aí essa característica no tempo, né? E dessa forma o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura, né? Então, esquematizando, a gente tem a apresentação. O texto narrativo ele sempre vem com a apresentação, que sempre é o primeiro capítulo. Geralmente é no primeiro capítulo, né? Você pode encontrar algumas vezes alguns livros ou obras que lá no final o protagonista diz: "Este sou eu", não sei o que, lá no final do. Mas o normal é você encontrar a apresentação das personagens logo no primeiro livro. Quem é a mocinha, quem é o vilão, quem é. Certo? A complicação ou desenvolvimento, que é aquela parte toda do enredo, o enredo em si está dentro do desenvolvimento do romance. O clímax, que é o momento de tensão, de maior tensão, e o desfecho. Então você tem esses 4 elementos no texto narrativo. O clímax é aquele momento de tensão quando parece que o protagonista ou a protagonista não vai conseguir vencer, não vai conseguir desenrolar e sair das mãos do vilão, certo? E o desfecho é quando chega a finalização, é o que a gente chama de conclusão, onde tudo vai começando a dar certo na vida do protagonista e são felizes para sempre.
Então, geralmente você tem esses 4 elementos, né? O protagonista é a pessoa que faz o papel de mocinho, né? É contada num conflito vivido pelos personagens, né? O protagonista e antagonista. O antagonista é aquele que se opõe, né, ao protagonista. Podemos dizer que existe um protagonista, um personagem principal, um antagonista, um personagem que atua contra, né, e impedindo de alcançar os seus objetivos. E aqui na narração ou narrativa, em nosso cotidiano encontramos textos narrativos, contamos histórias o tempo todo, né? Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção são considerados narração, pois essas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. Podemos dizer que nesses relatos há narratividade, que quer dizer o modo de ser da narração. Os elementos da narrativa, né? Os elementos da narrativa. Então, os elementos que compõem a narrativa são o foco narrativo, que é em primeira ou terceira pessoa, ou conta a partir do eu ou do nós, certo? Ou do ele, né? Ou do eles. Então, primeira e terceira pessoa, né? Personagens, que é o protagonista, antagonista e coadjuvantes. O narrador pode ser personagem, narrador observador, narrador onisciente, que é aquele que sabe até dos pensamentos dos personagens. O tempo cronológico ou psicológico, como eu já disse, que ou parte de uma data e faz progressão, ou imaginário, um tempo psicológico que fica indo e voltando, né? E o espaço, que pode ser físico ou não. Então, os elementos da narrativa nós temos esses aqui, né? O foco, que é em que pessoa do discurso está focado o texto. É em primeira pessoa, é um narrador personagem. Quando o texto vem em primeira pessoa, você vai entender que o narrador é personagem. Quando o texto vem em terceira pessoa, ele pode ser observador ou pode ser narrador, observador onisciente, que é aquele que sabe de tudo, das coisas. Então, descritor de número 19, ele quer que você perceba, aqueles que vão submeter a provinha lá do SAEP, que você consiga identificar o conflito gerador do enredo. Geralmente, o conflito gerador nos textos de conto de fada, é uma maldição, né? É o caso de uma princesa raptada, um príncipe que foi enfeitiçado, né? Uma bruxa que persegue uma moça, uma jovem, que, como é no caso de Branca de Neve. Então você tem várias formas de encontrar o conflito gerador do enredo, certo? O conflito aqui o pontapé inicial do enredo, né? Você tem também Cinderela, né? Que é a mãe morre, o pai casa de novo com a madrasta ruim. Você tem Rapunzel, né? Que é raptada por uma bruxa e criada numa torre. E daí por diante, todas as narrativas, você vai perceber que tem um elemento que gera toda a narrativa, todo o texto do enredo é gerado a partir daquele elemento, certo? E também identificar os elementos que compõem a narrativa. Então, como nós já mostramos lá no último, elementos que compõem a narrativa, né? O foco narrativo é em primeira, em segunda, em terceira pessoa, o personagem, que é o protagonista, antagonista, o narrador, o tipo de narrador, se é narrador personagem, narrador observador ou observador onisciente,
O tempo cronológico ou psicológico, o tempo cronológico é porque segue uma progressão e psicológico é porque fica nos insights. O modelo de texto psicológico é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O tempo é psicológico, porque o defunto autor sempre fica voltando para contar a história, né? E o espaço é físico ou imaginário, como no Fantástico Mundo de Bob, né? Então, aqui, espaço, né? O espaço é físico ou imaginário, tá certo? Espero ter contribuído com a compreensão de vocês, com o crescimento de vocês, e a atividade está lá na nossa sala virtual. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e um bom dia.